Mas porque eu olhava o seu Instagram e tal, e eu via, porque assim, me desperta a curiosidade enquanto pai, porque eu tenho dois lados aqui, né? Eu tenho o lado do pai, que, olha, Sim, pode ser minha filha, nesse caso, e tem o lado do professor. Porque, querendo ou não, isso me preocupa muito, porque assim, imaginando enquanto professor, eu olho para o meu aluno que demanda uma certa atenção. E aí, obviamente, cada aluno é um aluno. Ah, eu me sinto muito mal, e aí me permito o desabafo, sim, eu me sinto muito mal porque eu me sinto de mãos atadas de não conseguir. Porque, querendo ou não, obviamente eu sei que é o meu aluno, eu sei o sim, meu próprio professor. Mas eu não tenho como não pensar que poderia ser a minha filha. sim. E se é a minha filha, eu gostaria que ela fosse tratada na escola com determinada atenção, que eu sei, e aí pela minha limitação, que eu sei que eu não consigo dar a atenção que deveria ser dada. Entendi. Mas aí vem aquela parte. Enquanto instituição, a escola ela precisa ter essa visão individualizada da pessoa que tem uma necessidade de suporte maior. Mas você, enquanto professor, não é o responsável por isso. Sim, Entende? Porque, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, eu consigo ter essa visão individualizada. Mas eu tenho, sabe quantos pacientes atualmente? 12. Quantos alunos você atende? 600 por ano. É uma responsabilidade sua, enquanto profissional de ensino? Não. Entendi. É uma responsabilidade da instituição. Ou seja, essa instituição tem que ter um profissional específico para dar esse suporte para essa criança. Uhum. Você, enquanto professor, não é sua responsabilidade. Não Sim, está na sua entendo. estrutura de trabalho. Não é Entendo. uma culpa sua. Obrigado. Não é uma culpa que você tem que carregar. É o que eu sempre falo, quando eu vou para as escolas tentar fazer esse processo de ensino e de inclusão, eu entendo muito o professor. Eu vejo professores fantásticos, pessoas querendo realmente dar esse atendimento individualizado. Mas não é a estrutura de atendimento do professor. É uma estrutura que tem que ter na escola, ou seja, é óbvio que você tem que dar um suporte, mas não um suporte individualizado, você tem que dar um suporte para uma pessoa que vai estar lá fazendo essa O mediação. importante é que aquela criança seja vista. E isso, tem que Mas, ter um mediador escolar, se ela precisar de um mediador. E aí você vai ter que fazer a ponte com esse mediador escolar. aham, Que aí é diferente. É como eu, né? Por exemplo, eu tenho 12 pacientes, mas uma AT que trabalha comigo, no máximo tem 2. Então, qual é o nível de atenção que eu dou é muito maior do que você, porque eu tenho mais tempo para dar para exato. um paciente. Mas o meu AT tem mais tempo ainda para dar. Aham. Então, existe também uma mediação entre o Tem uma limitação para aplicador, cada um, né? um aplicador, entre o coordenador e o supervisor. Então, assim, dentro da minha expertise, eu estou dando as informações que são necessárias para o nível de suporte que eu preciso dar. E aí, você, como professor, também. Você tem que dar as diretrizes, mas você não é responsável pela inclusão total dessa criança. Apenas quando você tem que dar a quantidade de suporte necessário para o seu papel. Entendi. Não, assim, é um alívio porque é o tipo de assunto, e acho, novamente, eu não tenho nem como te agradecer mais por você ter vindo hoje. É um tipo de assunto que se ouve falar muito, mas a impressão que eu tenho, novamente, baseado em vozes da minha cabeça, a impressão que eu tenho é que é muito achismo. Sim, Eu ouço, no ambiente escolar, eu ouço falar muito sobre autismo. Óbvio que aí eu tenho o privilégio, a gente já falou sobre isso, inclusive aqui em outros podcasts, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar em escolas que me dão muito suporte. Obviamente, como a gente falou, se é novidade para você, imagina para diversas escolas. Então eu tenho diversos privilégios pela estrutura das escolas que eu trabalho e eu sei que essa não é a realidade da educação do nosso país. sim, Ponto, isso é uma realidade. Aquilo que a gente conversava no aspecto de trabalho seu também tem um aspecto meu sim. que é específico. Isso tem que ser Pontuado. pontuado, exatamente. Ah, mas diante disso, é um tipo de conteúdo e eu acho esse papo relevante para ser trabalhado, ouvido por professores, por Não, com pais, certeza. porque Pelo assim, amor de Deus. quebra o senso comum. Óbvio que todo mundo, assim como eu tentei fazer, levantar algumas questões, entender um pouco mais o que que é isso, o que que é isso, o que que não pode ser assim, mas assim, é muito bom ter uma certa clareza na conversa, sabe? Saber que existe esse tipo de tratamento, saber que ele tem fundamentação científica, que tem um padrão ouro, que tem uma justificativa, que tem um protocolo, né? E que existe um,
um prognóstico muito favorável para essas crianças, né? Eu acho que, assim, a análise do comportamento, ela ainda é muito recente, aplicada ao autismo aqui no Brasil. A gente está caminhando nesse processo, né, de difundir essa informação. Eu acho esse papel dos podcasts, assim, muito importantes, porque é realmente você chegar para a população que de outra forma não teria acesso a essa informação de uma forma mais aprofundada, né? Porque assim, não são 10 minutos, não é um resumo aqui, é realmente uma conversa mais duradoura para explicar todas essas nuances, né, que existem e deixar claro que essa informação vai chegar talvez para um público que nunca teria acesso.